somos do curso de Técnica em Alimentos. Nosso professor orientador foi o professor Luiz Vanderlei. A seguir, eu e minhas colegas apresentaremos nosso trabalho a vocês. O nosso trabalho é a fabricação de produtos alimentícios usando a casca da banana. A primeira problemática encontrada no nosso trabalho foi o descarte exagerado de alimentos e pessoas em situação de fome. A segunda problemática encontrada foram pessoas que possuem intolerância à lactose ou alergia ao leite e seus derivados. Escolhemos falar sobre o reaproveitamento da casca da banana por diversos fatores. Entre eles estão a riqueza em fibras, proteínas, potássio, vitamina B6, a melhoria no trato gastrointestinal e o fato de que a banana é um dos alimentos mais consumidos em todo o mundo, sendo assim de fácil acesso e custo-benefício. Durante nossos testes, também observamos que a maturação da casca é muito importante para a aceitação do produto final. Utilizamos a casca da banana verde, porém possui um sabor amargo menos agradável. Já a banana madura foi bem aceita, por possuir um sabor adocicado. Foram elaboradas 3 receitas a partir da casca da banana: pão, geleia e rocambole recheado com a geleia. O que vocês verão agora é o processo do pão. Nós trituramos a casca da banana juntamente com os ovos, a água, o açúcar e o óleo. Em seguida, misturamos com a farinha e o fermento. Colocamos para assar e esse é o resultado final do nosso pão. O processo da geleia da casca da banana. Nós trituramos a casca da banana com água, fizemos um caramelo com açúcar. Logo em seguida, colocamos esse creme da casca da banana junto com esse caramelo para virar geleia. Processo do rocambole. No começo preparamos um creme da casca da banana com água. Em seguida nós preparamos uma massa e no final dessa massa acrescentamos esse creme de casca de banana. Optamos por colocar a água no preparo da casca da banana para que as pessoas que têm uma alergia à proteína do leite e à intolerância à lactose também possam usufruir da delícia que é o rocambole da casca de banana. Vale lembrar que o pão que nós também fizemos foi acrescentado a água no lugar do leite, para que também as pessoas possam usufruir da delícia do pão. Logo em seguida levamos para assar. Depois tivemos que esfriar e colocar a geleia, logo em seguida enrolamos e polvilhamos com canela e açúcar. Apresentamos aqui a tabela nutricional do pão de casca de banana e também o custo total da receita, que foi de R$ 4,95. Já a geleia de casca de banana tem o custo total de R$ 1,35. Segue também a informação nutricional. Em seguida, esses são os dados da massa do rocambole, onde temos uma tabela de custos que nos informa que o custo total da receita foi de R$ 6,26. Ao lado, temos a tabela nutricional deste produto. Fizemos também uma análise sensorial, que nos mostra que, em relação ao sabor do pão, a maioria dos provadores gostaram muitíssimo, com 62%, e em relação ao sabor do rocambole, 64% gostaram muitíssimo. Na intenção de compra do pão, 96% dos provadores comprariam o produto, e no rocambole, 88% comprariam. Gostaria de apresentar nossa equipe e agradecer pela atenção. O nosso projeto é sobre a reutilização da casca da laranja, aproveitando os seus benefícios e da semente da melancia. Eu sou a Rayane. Eu sou a Maria e o nosso orientador Luiz Vanderlei. Objetivo. O nosso projeto tem o objetivo de trabalhar com a laranja inteira, exceto as sementes, por ser um produto de fácil aquisição com vários benefícios à saúde. Para completar, utilizamos as sementes da melancia por ser rica e nutritiva. Metodologia. Usamos 3 laranjas cortadas em fatias finas, deixando de molho por 5 horas. Depois batemos no liquidificador e em seguida colocamos na panela e acrescentamos suco de 1 limão e 5 copos de açúcar cristal de 200 ml. Levando ao fogo para cozinhar por 1 hora e 50 minutos e assim ficando pronta a nossa geleia de laranja. Resultados e discussões. Foi feita análise sensorial de aceitação com 46 pessoas, onde foi avaliado o sabor, aroma, cores e o produto
terá procura em mercado? Claro que a nossa resposta vai ser sim, né, pessoal? Com acompanhamento, usamos biscoitos de polvilho artesanais, utilizando o suco de legumes para adquirir cor. Conclusão. Feito a análise, temos a conclusão que a maioria, além de gostar, compraria o nosso produto. Muito obrigada, Rayane e Cida. Meu nome é Ana Natália e o meu professor orientador foi o Luiz Vanderlei. O trabalho relata as possibilidades e desafios das plantas alimentícias não convencionais e a segurança alimentar em tempos de pandemia. Os objetivos gerais foram estudar as PANC, plantas alimentícias não convencionais, suas propriedades nutricionais, receitas simples e verificar o seu potencial como política pública de segurança alimentar. Os objetivos específicos foram verificar o impacto da pandemia na economia familiar, definir plantas rústicas e de fácil cultivo no universo das plantas alimentícias não convencionais, elaborar e testar receitas, incluindo a análise sensorial, concluir sobre o potencial das PANC na segurança alimentar. Esse gráfico mostra que, com a pandemia, houve um avanço da renda familiar per capita abaixo da linha de pobreza, chegando a R$ 154 por pessoa. Essas imagens mostram a taioba e Ora pronobis em vasos como uma possibilidade de cultivo domiciliar que gera acesso a uma alimentação com qualidade nutricional. Lembrando que é orgânico e livre do uso de agrotóxicos, o que entrega uma melhor qualidade de vida com o seu consumo. Aqui são imagens das execuções e receitas prontas do bolo de laranja, maracujá e Ora pronobis, da quiche de taioba e do Ora pronobis cascão. A análise sensorial do bolo de laranja com maracujá e Ora pronobis foi feita com 6 provadores. O critério de avaliação foi de 0 para não gostei a 10 para gostei muito. A média avaliativa ficou em 8,5. Nenhum dos provadores possuem o costume de comer punks. Todos elogiaram a textura crocante por fora e macia por dentro do bolo. Já a quiche de taioba foi avaliada por 5 provadores, ficando com a nota média de 8,8. Ambas as receitas tiveram boa aceitação do consumo. Já o Ora pronobis cascão não obteve o resultado esperado, demandando de mais testes. As conclusões foram que, de acordo com os objetivos inicialmente traçados neste trabalho, tem-se que verificou-se, com base em dados estatísticos, que houve um aumento da população com renda abaixo da linha de pobreza no período da pandemia. Há um universo de PANC disponíveis para cultivo e uso, e neste trabalho optou-se pela taioba e pela Ora pronobis, pela facilidade de cultivo, e por serem boas fontes para enriquecimento nutricional, em especial de ferro e de proteínas. Nas receitas elaboradas, houve boa aceitação da quiche de taioba e de bolo de Ora pronobis. Sobre o doce Ora pronobis cascão, demandam-se mais estudos e desenvolvimento. Inclui-se que há a possibilidade do cultivo caseiro destas e de outras PANC, permitindo o acesso da população a alimentos orgânicos de baixo custo, livres de agrotóxicos e mais nutritivos. Complementarmente, resgata-se e preserva-se algumas fontes de alimentos com potencial comercial e de renda. Aproveitamento do albedo do maracujá amarelo para a elaboração de geleia funcional de maracujá com manga com reduzido teor de açúcar. Esse é o título do nosso trabalho de conclusão de curso, elaborado pelos alunos Leandro, por mim Lucimara e pela Vitória. E esse é o nosso projeto Geleia Lulevi.
O Brasil é um dos maiores produtores de maracujá do mundo. Porém, a sua casca, como muitos veem, não pode ser considerada como um resíduo, pois possui características nutricionais e funcionais de grande importância para a elaboração de novos produtos. A manga, por sua vez, além de grande importância econômica, é fonte de fitoquímicos bioativos como os carotenoides e a vitamina C. Geralmente, a casca do maracujá é vista sem utilidade. Pesquisas nos mostram que é possível fazer diversos produtos, diminuindo então o descarte. Neste sentido, visamos reduzir o descarte agregando valor nutricional à geleia. Utilizamos a polpa de manga para reduzir o teor de açúcar. Processo: matéria-prima, polpa de manga e maracujá, casca do maracujá, cocção da casca, retirada do flavedo, liquidificação do flavedo e polpas, cocção, adição de açúcar na proporção de 65 grau Brix, envase, tratamento térmico, rotulagem e armazenamento. Apresentamos a seguir a formulação, rendimento e custo da preparação. Realizamos a análise sensorial com um teste de aceitação do tipo afetivo com 56 voluntários e os resultados são demonstrados no gráfico ao lado, onde mais de 50% dos mesmos relataram gostar extremamente do produto. Não houveram respostas negativas para o teste. Realizamos também um comparativo entre a geleia Lulevi e um produto similar do mercado. E aqui apresentamos a informação nutricional de ambos, com os seus respectivos ingredientes de formulação. Os resultados também foram bastante interessantes, os quais a colega Vitória irá falar um pouco mais na conclusão. Diante dos resultados, concluímos que a geleia Lulevi alcançou os objetivos propostos, apresentando redução de 37% de açúcares e 41% de calorias e um aumento de 42% de fibras em relação ao produto similar do mercado. E assim agradecemos a todos e apresentamos as nossas referências bibliográficas. L'espoir est un plat bien trop vite consommé. À sauter les repas, je suis habituée. Un voleur solitaire et triste à nous. Chá kombucha, bebidas de introdução ao mercado, técnico em alimentos. Por conta da pandemia, não conseguimos fazer o chá, que requer tempo para que sua fermentação ocorra de forma certa. A apresentação dos integrantes, técnico em alimentos. Eu sou Alisson Jesus Mendes, ao lado de Maria Eduarda, Yasmin Nayara, Gabriel Henrique, desenvolvemos o tema Chá Kombucha, bebidas de introdução ao mercado. Nosso principal intuito de introduzir mais o chá na vida das pessoas é o mercado. A China é o provável local de surgimento da primeira kombucha, já que o chá é originário desse país, assim como muitas fermentações que conhecemos. Em documentos antigos, podemos achar menção a esse, elixir da vida longa, como um chá fermentado a partir de um cogumelo. A kombucha é uma bebida milenar feita a partir de um chá ou infusão adoçado que, a partir da fermentação controlada, oferece qualidades probióticas, organismos compatíveis com a nossa flora intestinal, enzimas que auxiliam a digestão, além de vitaminas do complexo B e K provenientes do processo metabólico dos micro-organismos. Nosso objetivo foi resolver e expandir o consumo do chá kombucha, fungo do chá, mostrando o leque de benefícios e como pode crescer no mercado, a se tornar algo de consumo diário, pois é algo que traz benefícios à saúde, fortalecendo o sistema imunológico, melhoramento intestinal e ainda mais contando sobre sua origem, expandindo ao mercado mundial e trazendo benefícios à população. Produzindo várias bebidas refrescantes ou gasificadas como um refrigerante, mas muito mais saudáveis. O kombucha é adocicado, gasoso, ácido e aromático. Lembra uma cidra ou um guaraná suave. A acidez varia conforme o tempo de fermentação. Há receitas que passam por uma segunda fermentação, onde são adicionadas especiarias, frutas, vegetais, pimentas e outros aromáticos que dão ainda mais sabor à bebida. Conforme anotado nos gráficos, pessoas com 20 anos ou mais estão mais acostumadas com o consumo do chá, e uma boa parte do público é feminino. O chá geralmente é usado pelas pessoas para curar doenças como o resfriado. Um dos chás bem conhecido é o de erva doce usado para evitar prisão de ventre, gripe, cólicas e o chá da folha de goiaba usado para diarreias e também é um anti-inflamatório. 55% das pessoas preferem tomar chá no frio. As pessoas geralmente estão acostumadas a se sentirem atraídas pela aparência do produto e no caso do chá kombucha, não é diferente. Conforme é visto nos gráficos feito baseado na análise visuais das pessoas, mostra o como a aparência e a cor dos produtos influenciam muito na hora da escolha da compra, nem que seja por curiosidade. Depois desta pesquisa, mais de 70% das pessoas tiveram interesse de consumir este chá. Compramos o chá pronto para fazer o teste sensorial.
pois queríamos entender o motivo de um chá tão antigo e com benefícios ao organismo não ser consumido e não ser tão conhecido pelas pessoas, além da pandemia que impossibilitou a ida à escola e aos seus laboratórios para fazer o chá. Esse foi o modo de fazer uma sensorial, para ter uma noção de uma análise sensorial não formal. Aqui foi feita uma análise sensorial não formal com 11 pessoas e o número foi um pouco baixo. Mas nessa pesquisa o mínimo de pessoas serviu. A kombucha de uva foi bem aceita na análise sensorial, com 70% dos gosteis moderadamente. Kombucha gengibre e Jerônimo foi bem aceito, mas tiveram pessoas que não gostaram. Maçã verde não foi bem aceito. Kombucha de morango não foi bem aceita pelo sabor. Muitas das pessoas que responderam o questionário tiveram curiosidade de experimentar e que se o chá fosse mais divulgado, poderia ter um alcance melhor ao consumidor. Antes de tudo, nossos agradecimentos ao professor Luiz Vanderlei e à nossa coordenadora e professora Michele Cristina Machado de Oliveira. Olá pessoal, meu nome é Letícia. Olá, meu nome é Thaís. Nós somos do curso de Biotecnologia na ETCAP e o nosso projeto é a produção de uma barrinha de cereal que suplemente a quantidade diária de cálcio necessária no organismo, a fim de evitar doenças causadas pela ausência desse mineral. O cálcio é um dos elementos mais importantes no organismo. É responsável por contribuir em muitas funções vitais e na remodelação óssea. O nosso público-alvo é o público jovem, para que consumindo do nosso produto, evitem doenças futuras causadas pela falta de cálcio. Após muitas pesquisas em artigos científicos e a aprovação da nossa orientadora, definimos os ingredientes do nosso produto e, como destaque, temos o grão de bico. Foram vários os testes de produção, avaliando textura e sabor. A nossa receita, ela foi idealizada para ser simples. Primeiramente, feito o cozimento e trituração do grão de bico, depois a mistura de todos os ingredientes e levado ao forno até dourar. Por fim, a cobertura de chocolate fracionado. Depois que a barrinha está pronta, vem a etapa de quantificação. Para fazer a etapa de quantificação, é necessário passar por alguns processos físico-químicos, como pesagem, carbonização, ebulição, filtração, adição de reagentes e assim, ao final, se obtém um precipitado, o qual representa a quantidade de cálcio presente nesta barrinha. Aqui são algumas imagens da quantificação do cálcio. Foi realizado também teste sensorial e uma pesquisa via Google Forms com 35 voluntários. A maioria pertence à faixa etária de nosso interesse. Os resultados obtidos foram positivos, mostrando que 95% comprariam o nosso produto e apenas 8% são alérgicos a algum ingrediente presente na receita. Conclui-se que todos os pré-requisitos foram preenchidos com sucesso e a proposta de trazer um alimento saudável, acessível, que suplemente a necessidade deste mineral e que ainda ajude na prevenção de doenças graves e comuns, como osteoporose e hipocalcemia, por exemplo. Um fato interessante é que as pessoas comumente repõem o cálcio através do leite. E o nosso diferencial é poder abranger também pessoas intolerantes à lactose. Nossa proposta consiste em evitar ou ao menos diminuir o uso de medicamentos que têm essa mesma função de suplementar o cálcio no organismo. E assim, espero que esse projeto possa fazer diferença na vida de milhares de pessoas. Obrigada! Obrigada! Olá pessoal, meu nome é Thalita e as outras integrantes do grupo são a Brenda, Melissa, Raquel e Rebeca. Somos o quarto TN do curso técnico em biotecnologia na ETCAP e o nosso projeto é sobre a produção de biopolímero a partir do chorume orgânico. A produção de lixo e seu descarte de maneira incorreta é um problema global.
E no ambiente marinho, os resíduos plásticos podem ser ingeridos pela fauna aquática, causando problemas para o desenvolvimento desses organismos ou mesmo levando à morte. Por isso, o objetivo deste projeto é realizar a confecção de uma sacola feita de biopolímero a partir do chorume orgânico e demais composições, para desse modo amenizar o impacto que os plásticos trazem no meio ambiente de forma sustentável e econômica. Para o chorume orgânico utilizamos adubo, torta de banana, calcário, farinha de osso, cinza orgânica, carvão, casca de ovo, borra de café, mix de esterco, suco de casca de banana, cenoura e batata. Utilizaremos os seguintes materiais de laboratório: bureta, funil de vidro, papel de filtro, bomba de vácuo Erlenmeyer, funil de Buchner, balança, panela, fogão, vareta de vidro, placa de Petri, meio de cultura, estufa, lâmina de vidro, laminolim, microscópio. Para a solução de biopolímeros de mandioca, utilizamos amido, água destilada, glicerol e vinagre branco. Iniciaremos com a esterilização dos materiais e utensílios e a coleta do chorume orgânico, que filtraremos e descartaremos os resíduos sólidos e manteremos o líquido que será submetido à remoção de odor e cor. Então preparamos uma solução de mandioca e misturamos com chorume orgânico, assim adicionando corante ao líquido incolor e o sujeitando a testes de consistência e resistência para que se torne um material modelo de plástico biodegradável que seja modelado na forma de uma sacolinha. Para colocarmos a teoria em prática, filtramos a coleta de chorume com carvão ativado, repetindo o processo em 2 vezes, assim proporcionando uma consistência líquida livre de resíduos sólidos. Ainda com o líquido escuro, iniciamos uma nova filtração a vácuo, repetindo o processo em 4 vezes até a remoção da cor e odor. Para a mistura com a solução de mandioca, foi necessário adicionar amido, água destilada, glicerol e vinagre branco. Então, a mistura com o chorume foi levada para aquecimento e constante movimento, ainda em forma líquida. Em continuação, nós adicionamos um corante vermelho para dar cor ao biopolímero e o transferimos para a forma onde a secagem levou 5 dias para atingir a consistência gelatinosa firme como esperado. O material modelo obtido com a secagem é um protótipo do produto final, que ainda será testado sua resistência e modelado em forma de sacolinha ecológica. Nosso projeto foi realizado com o intuito de colaboração com o melhor para o meio ambiente e os seres vivos que o habitam. Com base em pesquisas realizadas sobre isotônicos, queríamos criar um produto que fosse inovador, auxiliasse na hidratação, nutrição e ajudasse no sistema imune, em decorrência do que estávamos vivendo com a pandemia. Optamos então pela planta Perisquia aculeata, mais conhecida como Ora pronobis, que possui um teor de 28 a 32% de proteína, matéria seca e minerais, como o potássio, zinco, ferro, dentre outros, como podemos observar na tabela. Para a produção do nosso isotônico, usamos uma base de soro caseiro, onde pesamos proporções corretamente para não ter nenhum destaque no sabor, utilizando 20 gramas de açúcar e 3 gramas de sal em 1 litro de água mineral. Com essa base pronta, adicionamos a Ora pronobis e o nosso sabor escolhido, a hortelã, com uma proporção de 1:1, 10 gramas de cada. Batemos tudo no liquidificador e após coando para tirar qualquer resquício de resíduo, e assim obtemos nosso produto final.
Após a produção do produto, fizemos um teste de conservação onde submetemos 3 amostras de mesma quantidade em temperatura ambiente, em geladeira e no congelador, e observamos durante mais ou menos 15 dias, onde a bebida teve um comportamento bem positivo por se tratar de uma bebida natural sem conservantes. Realizamos uma breve pesquisa online, onde tivemos mais ou menos 50 voluntários, onde muitos não tinham conhecimento das propriedades que um isotônico pode fornecer ao nosso corpo, e um resultado bem positivo em questão do interesse das pessoas em um novo produto, ainda mais ajudando na hidratação e no sistema imune. Alguns outros voluntários da nossa instituição ficaram bem interessados e, inclusive após experimentarem, disseram que seriam consumidores do produto. Oi, tudo bem? Nós somos o quarto A de Biotecnologia Noturno, modular. Eu me chamo Guilherme Davi, junto com o João Marcelo e com o Lennon Vinícius, vamos falar sobre a reutilização de embalagens de medicamentos vencidos e descartados. Pode passar. O nosso objetivo é identificar e demonstrar para outras pessoas os malefícios, tanto ao meio ambiente como para outras pessoas, do descarte incorreto de medicamentos vencidos e, assim, demonstrando incentivar o descarte correto. Agora eu passo para o João. A proposta do nosso TCC foi dada a partir de uma pesquisa feita por nós mesmos, que foi perguntado às pessoas se elas saberiam o que ocorre do seu descarte, se elas pensam sobre ou não. E grande parte das pessoas disseram que não tinham noção ou que achavam que estava errado ou correto a sua forma de descarte, porém nunca pensaram sobre o que poderiam fazer para não prejudicar o meio ambiente ou até mesmo demais pessoas. Bom, diante das informações passadas, e que a gente conseguiu de acordo com as pesquisas, a gente pode ver que há uma falta de orientação, tanto por parte de quem vende os medicamentos, e as pessoas também não procuram pesquisar como que é feito o descarte correto, e acabam descartando os medicamentos no lixo comum. A nossa proposta é realmente pegar as embalagens, que são descartadas no lixo comum, porque os medicamentos eles precisam ser incinerados, e ver uma forma de reutilizar essas embalagens. Bom, esse é o nosso projeto, espero que tenham gostado, e até mais. Olá, meu nome é Letícia Rouzon. E eu sou Isabela Juste, e juntas formamos um grupo de TCC com a Sônia Florencio. Somos do 4º TN de 2021 do curso técnico em Biotecnologia DTCAP. Nosso tema de TCC é a relação dos musgos e a biotecnologia. Nossa ideia surgiu como uma possível solução perante a poluição causada por ações antrópicas e teve como foco a Lagoa do Taquaral, por ser um local muito frequentado. Diante disto, mostramos com este projeto como está a qualidade da água e do solo da mesma. As briófitas são considerados organismos extremamente sensíveis às alterações ambientais. Por isso, são utilizadas como indicadores de poluição dos ambientes, assim caracterizando-as como bioindicadores da qualidade do ambiente. Nosso principal objetivo foi de realizar um experimento a fim de demonstrar o efeito dos musgos esfagno vermelho e Cirrhopodon elongatus como bioindicadores do solo e da água da Lagoa do Taquaral. A nossa metodologia foi dividida em 2 partes. Uma sendo experimento controle, a fim de se comparar os musgos em água e terra devidamente tratadas com a água e o solo das proximidades da Lagoa do Taquaral. A seguir, temos as imagens do experimento. As primeiras imagens mostram o musgo Cirrhopodon elongatus plantado em 2 terrários, um com terra fertilizada e outro com o solo das proximidades da lagoa. As 2 últimas imagens mostram o musgo esfagno vermelho, que também foi colocado em 2 terrários da mesma forma que o anterior, porém um com água da lagoa e outro com água tratada.
Como esperado, as espécies de musgos escolhidas se revelaram boas bioindicadoras da qualidade do solo e da água da Lagoa do Taquaral. O musgo Cirrhopodon elongatus se desenvolveu bem diante do solo das proximidades da lagoa, mostrando uma boa qualidade e fertilidade do solo. Porém, o musgo esfagno vermelho não demonstrou outra deficiência perante a água. Supomos assim que o mesmo indicou sua má qualidade e também não é tão resistente em água. Analisando os dados obtidos da pesquisa, concluímos que os musgos são uma boa solução em combate à poluição do solo e da água. Com os investimentos precisos, pesquisa na área e uma metodologia baseada em fitorremediação, seria possível tratar parcialmente a água da lagoa e obter sua boa qualidade. Olá, somos do curso técnico de biotecnologia, me chamo Karine e essas são a Maria Eduarda e Isabelle e vamos apresentar uma solução para diminuir a poluição do canudo no meio ambiente, visando em torná-lo sustentável para pessoas que necessitam de seu uso, mais especificamente pessoas portadoras de deficiências, pois elas utilizam para se alimentar e ingerir seus remédios, sendo preferidos os canudos de plástico por possuir um posicionamento adequado, baixo custo econômico, resistências a altas temperaturas e baixo risco de lesão, etc. Vemos nesse gráfico os motivos pelos quais alguns materiais reutilizáveis não são uma boa opção para essas pessoas. E por conta do canudo de plástico demorar equivalente a 1000 anos para se decompor quando é descartado, decidimos utilizar a solução do Scooby de kombucha. O Scooby é uma membrana celulósica associada a bactérias simbióticas, que quando entram em contato com o kombucha, metabolizam o açúcar em álcool e o álcool em ácido acético, transformando-o em uma película gelatinosa. Depois desse processo, é retirado do chá de kombucha para a secagem, para ser transformado em uma placa de celulose, que será utilizada para produzir o nosso canudo biodegradável. Por ser um composto orgânico, acarreta uma decomposição muito mais rápida comparada com a do plástico. Gostaríamos de agradecer todos os professores e a todos que nos acompanharam nesse percurso. O poliestireno expandido, ou EPS, é um derivado de petróleo. Seu descarte indiscriminado a longo prazo faz com que ele se degrade em partículas cada vez menores, dando origem ao microplástico, que é capaz de absorver compostos químicos tóxicos presentes principalmente em rios, lagos e oceanos. São inúmeros os animais marinhos que acabam ingerindo o microplástico e pequenos pedaços de poliestireno expandido, o que resulta na intoxicação não só dos animais marinhos, mas também dos que se alimentam deles, incluindo os seres humanos. À medida que esses animais ingerem partículas e pedaços de plástico, eles acabam morrendo de fome por não serem capazes de digerir o material. Tendo isso em vista, optou-se por utilizar o estudo das propriedades da larva da espécie Zopobas morio, mais popularmente conhecida como tenebro gigante, para a solução do problema, visando a redução de resíduos poluentes no meio ambiente através da transformação do poliestireno expandido em material biodegradável. Para a iniciação dos nossos testes, foram utilizados 5 recipientes. 4 deles continham 25 tenébrios e um continha 23 tenébrios. O recipiente 1 era composto por EPS contaminado com tinta e o substrato. O recipiente 2, EPS contaminado com óleo e o substrato. Recipiente 3, EPS mais substrato. Recipiente 4, apenas o substrato. Recipiente 5, apenas poliestireno. Os testes realizados foram o teste de interação a novos materiais com os grupos 1, 2, 3 e 5. Teste de fome apenas com o grupo 5. Teste para analisar a capacidade dos tenébrios em decompor EPS. Análise estatística de média, desvio padrão, taxa de mortalidade e mutação de cada grupo. Os grupos foram analisados realizando a pesagem da massa dos tenébrios,
e o controle de temperatura e umidade, em um intervalo de 7 a 10 dias, num período de 23 dias. O poliestireno é um produto 100% reciclável, porém ainda causa um grande impacto ambiental, porque o processo de reciclagem é pouco rentável e inviável por conta do custo-benefício não compensar a mão de obra e o espaço necessário para a reciclagem. Assim, os testes tinham como função também comprovar a eficácia da transformação do EPS em um material biodegradável. Os resultados das caixas foram G2, mortalidade alta, G1, G3 e G4 apresentaram uma taxa de mortalidade baixa ou nula, com indícios de decomposição de EPS, e caixa 5 com taxa de mortalidade nula e com decomposição de EPS. É importante ressaltar que no G1 e G2 tiveram o papel de simular as condições do EPS encontrado no meio ambiente. Apesar de apresentar resultados positivos na biodegradação unicamente do EPS, isso se dá em condições in natura, pois como analisamos no grupo 2, em que óleo era presente na amostra, a taxa de mortalidade foi extremamente alta, ao ponto em que não restou nenhum tenebro gigante vivo nesse grupo. Logo chegamos à conclusão de que em condições controladas seria possível do ácido ascórbico na preservação da maçangala, apresentado por Alessandra Cis, Larissa Leme e Mariana Nora. O Brasil é o 10º maior consumidor de frutas do mundo. Entretanto, 50% das cultivares são perdidas desde sua colheita até a mesa do consumidor, devido aos seus processos bioquímicos e fisiológicos. Deste modo, o uso de antioxidantes como ácido ascórbico e refrigeração se fazem viáveis para aumentar a vida de prateleira da fruta. Neste projeto, foi usado a maçangala, por ser uma fruta climatérica, ter alta taxa respiratória, rápida perda de firmeza de polpa e amarelecimento da epiderme. O ácido ascórbico atua como agente redutor e neutralizador de radicais livres. Além disso, ele retarda a velocidade de oxidação e inibe a ação de duas enzimas, a polifenoloxidase e a peroxidase, essas que são responsáveis pela degradação oxidativa dos compostos fenólicos e pela produção da melanina. 12 amostras foram higienizadas e separadas entre os seguintes grupos: controle de amostras tratadas com ácido ascórbico em 100%, por imersão em 15 minutos à temperatura ambiente até total absorção e 15 dias em câmara fria de 5 graus Celsius. As amostras passaram por análises quantitativas e qualitativas 1 e 2 dias após a imersão e permanecem em temperatura ambiente e 2 semanas depois de permanecerem na atmosfera refrigerada, para determinar a eficácia da inibição do escurecimento enzimático das maçãs. Os métodos de análise utilizados foram sólidos solúveis totais, determinado com auxílio de um refratômetro com correção da temperatura e resultados expressos em grau Bix, pH que foi determinado através de 10 gramas da amostra diluída em água com solução tampão do pH e análise no pegâmetro, e índice de escurecimento enzimático que foi determinado pela diluição de 1 grama da amostra em 100 ml de água destilada a temperatura ambiente, com repouso de 24 horas e transferência para uma célula de quartzo óptico e análise no espectrofotômetro. A absordância foi determinada pela diferença entre os resultados das ondas com comprimento de 420 e 550 nanômetros. Os resultados foram avaliados estatisticamente pela média, moda, mediana, desvio padrão, prisma, teste de normalidade e de variância. Na análise do índice de escurecimento enzimático, há diferenças estatísticas significativas entre as amostras controle e as amostras tratadas com ácido ascórbico em 1% e 5%. Entretanto, não há diferenças estatísticas significativas ao se comparar as amostras tratadas entre si. Na análise do sólidos solúveis totais, não há diferenças estatísticas significativas entre as amostras. Na análise do pH, o uso do ácido ascórbico em concentração 5% obteve os melhores resultados. Portanto, através das análises qualitativas e quantitativas, é possível inferir que o uso do ácido ascórbico é eficiente nas suas concentrações no que diz respeito à preservação e o aumento da vida útil da maçangala. Contudo, levando-se em conta o custo e o baixo consumo, utilizar o ácido ascórbico na concentração de 1% se torna mais viável e vantajoso. Olá, nós somos a Gabriela e o David e essa é a nossa apresentação de TCC sobre a produção de um repelente orgânico à base de óleo de laranja. Uma das doenças transmitidas por mosquitos e que possui um alto índice de morbidade é a dengue, doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. No Brasil, o Ministério da Saúde registrou em 2019 um aumento de 264% no número de casos e um aumento de 67% no número de óbitos em comparação ao ano de 2018.
A principal forma de prevenção da dengue é combater a proliferação do mosquito. Ações como evitar deixar água parada, dentre outras práticas, auxiliam nesse controle. E a fim de oferecer maior proteção para as pessoas, diversas formulações sintéticas de repelente têm sido desenvolvidas. Esses repelentes têm uma taxa elevada de eficiência e por isso são uma ótima alternativa para se proteger. Mas como a maioria dos produtos artificiais, eles possuem contraindicações pela sua toxicidade e por isso o uso desse produto deve ser feito com cuidado para evitar riscos à saúde. Visando a nocividade que esses repelentes sintéticos possuem, o objetivo principal do nosso trabalho é desenvolver um repelente orgânico totalmente liberado que seja eficaz e duradouro. A proposta é utilizar óleo de laranja pera doce como base, sendo seu constituinte ativo majoritário o terpeno D-limoneno, que possui alta atividade contra insetos, ácaros e micro-organismos. O limoneno pertence à família dos terpenos. É uma substância química orgânica volátil natural que constitui a maior parte dos componentes de plantas e frutas cítricas como laranja e limão. É comumente utilizado como solvente industrial, aromatizante, produtos alimentares, fragrâncias de perfumes e sabonetes. E além disso, apresenta grande atividade repelente. Por possuir um centro quiral, ele apresenta a isoméria ótica, que está disponível nas formas de D-limoneno, L-limoneno, lembrando que o foco do nosso projeto é o D-limoneno. Entrando na parte de metodologia, a técnica utilizada para a obtenção do óleo foi a destilação por arraste a vapor. Esse é um método de separação de misturas que utiliza o vapor da água para volatilizar substâncias presentes em uma planta. Entretanto, com baixo rendimento obtido e a necessidade de maior quantidade na formulação, decidimos optar por adquirir o D-limoneno comercialmente. De acordo com o certificado de análise química emitido pelo UFMG, no óleo essencial de laranja pera doce que utilizamos, o D-limoneno constitui 95,2% dos componentes. Para a formulação foi utilizado 5% de óleo de laranja, 15% de óleo corporal neutro, que serve para não deixar a pele ressecar, e para completar 80% do álcool de cereais. Esse é um álcool com alto grau de pureza que não é agressivo para a pele e não interfere no cheiro. Para o teste de mancha, nós espirramos o repelente sobre um pano branco e deixamos exposto ao sol por 2 horas. O resultado foi como esperado, nenhuma mancha e o cheiro do produto ainda estava presente, porém mais ameno. Para o teste de odor, o repelente foi aplicado em cerca de 10 pessoas para elas darem sua opinião. Todos os voluntários responderam que o produto possui um cheiro acentuado, porém agradável de laranja. Sendo assim, conseguimos concluir nossos objetivos com êxito e por fim temos um repelente orgânico funcional, com cheiro agradável de laranja, que não mancha tecidos e não causa irritação na pele. Olá a todos, espero que estejam bem. O meu grupo apresentará uma revisão bibliográfica sobre a aplicação da biorremediação em solos contaminados por plásticos. O plástico é difícil de compactar e gera um grande volume de lixo, portanto ele ocupa um grande espaço no meio ambiente. Sua degradação é extremamente lenta, podendo demorar mais de 100 anos. Nesse projeto, reunimos publicações científicas que justificassem a utilização do micro-organismo Ideonella sacchaensis na biorremediação de solo para o tratamento de resíduos plásticos. O nosso objetivo da pesquisa é mostrar o quanto a biorremediação, combinada com o uso do micro-organismo Ideonella sacchaensis, uma bactéria que é recém-descoberta, é capaz de degradar quase completamente o plástico, utilizando apenas 2 enzimas, a petase e a cutinase, tornando-a ainda mais eficiente a tarefa de decomposição do plástico. Metodologia. Para a produção das pesquisas, foram selecionados artigos escritos em inglês e português, de artigos publicados entre 2010 e 2020. As buscas foram realizadas em 3 bases de dados, Google Acadêmico, Scielo e Portal Periódicos do CAPES, utilizando os termos livres. Resultados encontrados. Segundo o levantamento bibliográfico feito no período de tempo, nós observamos que as bases de dados possuem respostas diferentes para as mesmas combinações dos termos livres. É importante citar que a Ideonella sacchaensis, tendo sua descoberta por volta do ano de 2016, ajuda na resposta do porquê dos baixos resultados com relação a esse termo, nas bases de dados selecionadas. Mas observa-se que a base de dados com maior resposta foi o Google Acadêmico. Após a leitura dos artigos, indicou-se que as enzimas de digestão do plástico oferecem uma maneira de realmente reciclar o plástico. Eles podem ser adicionados a tonéis de resíduos, quebrando todo o material plástico
e transformando em produtos químicos fáceis de manusear. Estes poderiam então ser usados para fazer plásticos novos. Conclusão. Nessa revisão, identificamos uma carência de pesquisas e projetos relacionados ao tema do nosso trabalho e concluímos que as enzimas degradadoras do micro-organismo Ideonella saccharensis têm se mostrado eficiente para remediar solos contaminados por plásticos, trazendo uma verdadeira inovação na área da biorremediação. Olá, tudo bem? Hoje eu venho falar brevemente referente ao meu trabalho de TCC, de conclusão do curso do meio ambiente. Nesse trabalho tem 4 pessoas relacionadas, 4 pessoas que são integrantes desse grupo, é a Nayara, o Igor e o Osman. O nosso trabalho tem como título Biomateriais com resíduos de biomassa. O que significa isso? Nós pensamos numa ideia inicialmente de tratar os meios sólidos que sobram do resto dos alimentos, né, que são descartados ou até mesmo que estão tratados de maneira equivocada, errada. Bom, inicialmente o que a gente fez? Um levantamento. Fomos atrás de pesquisas, de fontes, para saber como que funcionava essa dinâmica aqui no Brasil. De acordo com um estudo da parte alimentícia da Organização das Nações Unidas, a ONU, 40% dos alimentos que são tratados aqui, até chegar no prato do consumidor, eles são desaproveitados, são descartados e são perdidos. 40%, daí é quase metade do que é produzido. O que nós pensamos? Pensamos uma maneira de reaproveitar esses resíduos. Nós focamos em 2 partes, na parte de legumes e frutas. Nós ia utilizarmos as cascas para fazer biomatérias, como suporte para até mesmo capinha de celular, como canecas, muitas vezes prato, de acordo com o biopolímero adequado, isso daria uma consistência bacana e poderia ser reaproveitado. Inicialmente, qual que foram os testes que nós fizemos? Com cascas. Utilizamos cascas de laranja, de mamão, do abacate, do caroço do abacate e de cenoura. Inicialmente, só o de laranja deu positivo. Nós utilizamos um biopolímero que também é biodegradável, como propriamente já está sendo dito, que é composto por cera de abelha e saliva de cupim. Esse biopolímero, qual que é a ação dele? Ele vai deixar compacto o que a gente quer, o formato do que seja que a gente esteja criando, como anteriormente eu disse, de capinha, até mesmo de baldes para a planta. O que seria importante isso? Que no seu descarte, no final da sua vida útil, ele poderia ser jogado em qualquer lugar, por conta da composição dele, por conta dos nutrientes que é composto nesse recipiente, melhor dizendo. Então, com isso, não ia biodegradar o nosso meio ambiente. O biopolímero, como propriamente dito, ele é um polímero usado de base dele matérias-primas que são reaproveitadas. Então, o seu descarte de vida útil, ele pode ser reutilizado normalmente no seu ciclo. No final da conclusão, nós obtivemos o resultado positivo só com a casca de laranja e com os demais não ficaram compactos da maneira que a gente imaginava que ia dar certo. Foram realizados para teste de capinha, semelhante a copos, e o resultado foi adequado, porque não rachou, ficou compacto e dava para ser utilizado. Bom, resumidamente, é esse o trabalho. Então, agradeço a todos os envolvidos, agradeço a professora pelo sempre ter a participação direta com a gente e ajudar, e principalmente pelo meu grupo. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependente do horário que você estiver assistindo, eu sou o João. E estamos aqui para apresentar o trabalho de conclusão do curso 3º TK, Técnico de Meio Ambiente. Nosso trabalho é referente ao estudo comparativo dos parâmetros físicos-químicos da água do fontanário da cidade de Paulínia, SP, realizado por Alice Silveira da Silva, João Guilherme Souza eu, Coelho Aline Marques e Jaqueline Bezerra da Conceição. Nosso trabalho tem como objetivo conscientizar a população das fontes alternativas de água que eles estão utilizando.
utilizando da legislação da portaria 2914 para delimitar a potabilidade da água. Eu sou o Wendel e agora eu vou falar um pouco da parte de desenvolvimento do nosso trabalho. No desenvolvimento, realizamos análises e pesquisas triplicadas que realizamos aqui no nosso laboratório da escola. No desenvolvimento, utilizamos os parâmetros físico-químicos para analisar de acordo com a potabilidade da água. Os parâmetros analisados foram turbidez, pH, cor, sólidos totais e condutividade. Aqui temos 3 gráficos, 3 índices, porque realizamos uma triplicada. Bom, com relação aos resultados, a turbidez, como vocês podem ver aqui a média dela, ela ficou 0,2 acima do esperado, que seria 1,0. Aqui no pH, obtivemos um resultado de 5,6, o que seria um resultado abaixo do indicado, que é de 6 a 9,5. Na condutividade e nos sólidos totais, obtivemos que os resultados estiveram dentro do parâmetro elegível, que seria de 1000 ml por litro. Na cor, nós tivemos um problema com a calibração do equipamento, então não conseguimos analisar esse parâmetro. De acordo com os resultados analisados, concluímos que há chance de possíveis riscos de doenças relacionadas à água. Então, é necessário que o tratamento de água e a análise desses mesmos índices sejam mais severas, para tanto que a população passe a exercer uma tranquilidade melhor e usufruir da água que eles têm direito, em boas condições. Olá, meu nome é Carla. Eu estou aqui para fazer uma breve apresentação do nosso trabalho de encerramento de curso. O tema é Bisfenol A e sua toxicidade, uma revisão sistemática. Esse trabalho ele tem como objetivo desenvolver uma revisão bibliográfica sobre o bisfenol A, também conhecido como BPA. Ele é um composto químico orgânico produzido em grande escala no mundo todo e é principalmente utilizado na fabricação de plásticos de policarbonato e resinas epóxi. Ele é utilizado na fabricação de recipientes e embalagens para alimentos e bebidas, e as resinas epóxi são utilizadas para invernizar o lado interno e externo de latas que acondicionam alimentos, como pescados, carnes, bebidas e etc. Um dos pontos mais citados sobre esse composto nas últimas décadas é o seu efeito na saúde humana, já que existe a possibilidade de migração do bisfenol A para o alimento acondicionado. Então, como ele funciona como um interferente endócrino, o BPA ele age como alguns dos hormônios presentes no nosso corpo, o que pode afetar muitos órgãos e sistemas internos. Ele tem efeitos sobre o sistema nervoso, reprodutivo, hormonal, em crianças e recém-nascidos, obesidade, anormalidade no fígado, diabetes, câncer, problemas cardíacos e comportamentais também. Devido a esses problemas que já são sabidos sobre o BPA, houve uma procura por substitutos. E aí surgiram vários, mas os mais utilizados são o BPF, que é o bisfenol F, e o bisfenol S, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Estudos sugerem que a exposição ao BPA ao longo da vida ela desencadeia várias doenças, além da obesidade, que já foi falado, diabetes, problemas cardiovasculares, reprodutivos,
entre outros. Por essa razão, o bisfenol A ele foi banido de vários produtos e materiais, principalmente os infantis. Com isso, iniciou-se uma busca, por substitutos químicos alternativos ao BPA e que possuíssem aí características semelhantes a ele. Os estudos iniciais desses análogos, desses substitutos, apontaram comportamentos parecidos ao bisfenol A, além de incluir novas alterações fisiológicas. Com isso, sabendo que o BPA e os seus substitutos não são saudáveis, não são indicados para consumo humano, nós achamos necessário fazer uma pesquisa, onde nós fizemos duas perguntas e encaminhamos para um grupo de pessoas, e nós observamos que 45,7% dessas pessoas, eles conhecem o composto químico, como mostra o gráfico 1, mas como a gente nota no gráfico 2, 65,7% dessas pessoas que participaram da pesquisa, elas não sabem se utilizam produtos que contêm esse material. Com essa pesquisa, nós notamos que apesar de existirem muitos artigos sobre esse composto, que vem sendo estudado há bastante tempo e muito comentado nos últimos 10 anos, muitas pessoas elas não conhecem esse material que faz parte do nosso dia a dia e que traz realmente risco à nossa saúde. Então, com isso, ao longo do nosso trabalho, nós mostramos maneiras de prevenção e de diminuição da exposição ao BPA. E também formas de descarte de materiais que contenham bisfenóis, para que não tenha contaminação do solo, lençóis freáticos, ar, enfim, que não haja contaminação para que o ser humano não seja prejudicado. Com a realização desse trabalho, nós percebemos aí que existe um longo caminho até que seja comprovada a segurança do uso dos bisfenóis, inclusive os alternativos ao BPA. No momento, nós percebemos que é mais seguro evitar esses produtos e os materiais que tenham em sua composição bisfenol, já que os compostos substitutos que foram desenvolvidos para substituir uma substância que já era tóxica, eles podem não ser seguros como a maioria das pessoas acreditavam. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção. Bom dia. Nosso projeto de TCC se chama Bioplásticos Reforçados com Fibra de Coco. Nós somos alunos do terceiro módulo de Química na ETCAP. Nosso grupo é formado pelo Alisson, o Christian, eu, o Gabriel e o Pedro, e orientados pela professora Paula Fernandes. Nosso projeto ele tem como objetivo justificativa a redução do número de plásticos danosos ao meio ambiente. E a gente ia propor uma alternativa na forma de bioplásticos, que são plásticos degradáveis por bactérias e outros micro-organismos presentes no meio ambiente. E a gente iria propor uma melhoria nesse bioplástico pela adição da fibra de coco. Como é que a gente funciona? Durante a polimerização do amido, que é presente em vários vegetais, e da caseína, que está presente no leite, a gente ia colocar a fibra de coco e iria criar o poliamido a partir do amido e a galalite a partir da caseína. Com a fibra de coco, a gente espera que, comparado ao original, tenha certo endurecimento, resistência mecânica e ainda se tenha alguma biodegradabilidade. Como é que foram os resultados do poliamido? O poliamido ele perdeu um pouco da elasticidade em troca de rigidez. Então ele está, em vez ele está aguentando mais impactos à custa de ser menos elástico. Vocês podem ver que o aspecto dele ele está bem rígido, lembra bem algo esfarelento. Já o da galalite, nós não fizemos ainda. A gente fez a galalite original, ela tem esse aspecto de um queijo, mas ela costuma ser ótima para modelar coisas. E
a gente espera que com a fibra ela tenha algum efeito similar, ganhando rigidez em troca de uma elasticidade. Então, a gente ainda vai fazer esse experimento e fazer as anotações corretas. Muito obrigado. Eu espero que eu tenha dado uma boa apresentação e salve o meio ambiente. Muito obrigado. Até mais. Olá, sejam bem-vindos à Mostra de Projetos. Meu nome é Emily, junto com Beatriz, Giovana, Isabela e a nossa queridíssima professora orientadora Paula Cristina. O nosso tema é produção de gel esfoliante labial orgânico e benefícios à epiderme, com a utilização da fruta maracujá. Metodologia e procedimentos. Iniciou-se com o processo de secagem das sementes de maracujá em uma estufa durante 35 minutos em 100 graus Celsius. Durante o processo de secagem das sementes, também foi iniciada a produção do gel. Em seguida, realizamos a pesagem dos seguintes produtos necessários: glicerina, nipagin, natrozol. Após a pesagem, foram adicionados ambos em um becker de 600 ml com água destilada. Em seguida, o becker foi redirecionado a uma fonte de calor para aquecer em temperatura de 100 graus Celsius durante 15 minutos com o auxílio de um pão duro para mexer, até formar a consistência adequada, que seria viscosa. É nítida a procura por produtos mais naturais e seguros na área de cosméticos, e com base nesse fato, optou-se pela formulação de esfoliante labial orgânico a partir das propriedades do maracujá, cujo pH varia entre 2,67 a 3,77, com o objetivo de promover a renovação celular, ativando microcirculação sanguínea dos lábios, deixando um aspecto hidratado, saudável e suave. O maracujá possui atividade antioxidante, pois o seu fruto é rico em vitaminas A e C. É possível encontrar ômegas 9 e 6, complexo B, compostos fenólicos, carotenoides, entre outros. Pode-se utilizar tanto a sua semente desidratada, triturada, quanto o seu odor através do seu extrato de diferentes formas para diversos produtos comestíveis ou não, sempre proporcionando ação calmante e atividade antioxidante ao usuário. Testes e formulário. Foi realizado um formulário para voluntários responderem sobre o produto, a importância da esfoliação e de que modo preferiam a granulação. Também foram testados esfoliantes na temperatura ambiente e sobre refrigeração, para sabermos qual modo ele conservaria melhor. Preparação do esfoliante. Após o gel pronto, foi acrescentado o extrato de maracujá, a essência e o corante. E, por último, foram adicionados as sementes ao gel. Embalagem e modo de uso. O design foi criado em um computador e impresso em uma gráfica. Somos do curso técnico em Química Modular Noturno, composto pelo grupo Beatriz Leonardi, Emily Marques, Giovana Macarini e Isabela Rezende, com a nossa professora orientadora, Paula Cristina. Obrigada! Esse é o trabalho apresentado pelas alunas Emily Querelli Stein, Catherine da Silva Real Tonin, com o título de Produção de Bioembalagem à base de Scooby de kombucha e amido. As embalagens plásticas estão muito presentes no nosso cotidiano, que geram toneladas de plástico de resíduo todos os anos, com descarte em lugares inadequados, e poucos refletem sobre o impacto do grande consumo deste produto no meio ambiente. Um bom exemplo são as ilhas de plástico que se formam nos oceanos, como mostram as fotos. Todo esse plástico prejudica a vida marinha, deixando clara a importância da redução de consumo de plásticos que podem ser substituídos por bioembalagens que se degradam mais rápido e não são tóxicos para o meio ambiente nem para qualquer ser vivo. A partir disso, encontramos a Scooby de kombucha. Essa Scooby é quem origina a kombucha é uma película gelatinosa. Além da Scooby, o amido tem grande potencial devido ao custo baixo de propriedades físico-químicas que fornecem capacidade de fibras mais resistentes com menos afinidade à água, e por isso usamos o amido. A película do Scooby é formada a partir da fermentação do chá verde ou do chá preto, junto com a Scooby adicionando-se açúcar a cada 15 dias para alimentar o seu processo fermentativo. E depois disso é feita a lavagem desse Scooby usando-se limão e não vinagre, que é o que foi usado em um outro estudo que produziu embalagem de Scooby e relatou um forte odor ácido pelo uso do vinagre. Depois disso, misturamos amido de milho com essa película e água destilada, batemos bem, levamos para o fogo até ferver e deixamos esfriar. Depois disso, adicionamos limão e glicerina e levamos para a estufa por 24 horas. Com isso, obtivemos nossa embalagem, e então basta usar cola CMC e teremos a embalagem fechada e pronta para embalar o produto que quiser.
A embalagem confeccionada apresentou ser maleável de coloração escura e não apresentou um forte odor de ácido. Alguns testes foram realizados, como análise de resistência, solubilidade e de biodegradabilidade, no qual as amostras de embalagens demonstraram ser resistentes à água e à temperatura baixas e altas. Após um mês em contato com a terra, foi observado uma fragilidade na embalagem, e é estimado que após 5 meses o seu processo de decomposição dará início. A produção das embalagens gerou resíduos, a kombucha. Para diminuir o impacto desse resíduo no meio ambiente, foi produzido um sabonete facial esfoliante meio pastoso, a partir da kombucha, devido aos seus benefícios para a pele, para a prevenção de sinais do envelhecimento e diminuição de espinhas e manchas causadas por bactérias. Junto com a kombucha, foram utilizados materiais como argila branca, óleo de coco, glicerina e essência de bergamota, a produção do sabonete, devido aos seus benefícios já conhecidos. Concluindo, foi possível produzir uma boa embalagem que atendesse às expectativas iniciais, ou seja, que não apresentasse um forte odor de ácido devido ao uso do vinagre, que foi utilizado em outro estudo, que produzia embalagem de Scooby e que fosse mais resistente à umidade, barreiras vencidas com a substituição do vinagre pelo uso do limão na higienização do Scooby e a utilização de amido na confecção da embalagem. Além disso, a embalagem apresenta um bom custo-benefício, por ser barata e de fácil produção. O seu descarte também é benéfico para o meio ambiente, pois pode ser realizado por meio de compostagem, descarte comum na pia ou até mesmo ser usado como um vaso provisório de mudas de plantas. Análise do pH e das propriedades sensoriais de sabonetes infantis. A pele das crianças é sensível e frágil, por este motivo, o uso de sabonete requer um cuidado especial. Este trabalho teve como objetivo analisar as propriedades sensoriais de sabonetes infantis, assim como verificar o pH desses produtos com o intuito de constatar se estão adequados para seu público. Para este trabalho foram utilizados sabonetes em barra e líquido de 3 marcas conhecidas no mercado, sendo a elas atribuídas letras para identificação. As mãos dos voluntários foram sujas com terra e depois lavadas com o uso dos sabonetes. Cada participante analisou a cor, odor, textura, sensação após o uso e eficiência na limpeza de um sabonete em barra e líquido. Os resultados foram registrados na plataforma Microsoft Forms. De maneira geral, os sabonetes em barra se apresentaram mais alcalinos, com faixa de pH igual a 10, e os líquidos mais ácidos com faixa de pH 3 a 6. Acredita-se que os resultados obtidos têm uma relação com a composição de cada marca. O valor encontrado demonstra que estes produtos não são neutros e podem ser agressivos para as crianças, pois alteram o pH da pele, favorecendo o ressecamento e podem gerar irritações. Com relação à análise das propriedades sensoriais, pode-se observar que o sabonete líquido obteve mais avaliações positivas em relação ao em barra e foi avaliado como mais indicado para o banho de uma criança, possivelmente por esse tipo de sabonete ser mais prático, higiênico e ter maior visibilidade no mercado atual. Este trabalho permitiu concluir que os sabonetes analisados não apresentaram pH compatível com a pele das crianças. Segundo a Anvisa, não há especificidade quanto à faixa de pH dos sabonetes infantis. Sendo assim, cabe à empresa fabricante determinar a formulação e a concentração dos produtos que pretendem fabricar. Desta forma, é importante que o órgão de vigilância estabelecesse critérios mais rígidos com relação ao pH dos sabonetes infantis.
Boa noite, somos estudantes de Química e apresentaremos um TCC sobre desenvolvimento de fórmula de máscara capilar em barra que foi orientado pela professora Paula Fernandes. Segundo o portal da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, ABPEC, os produtos capilares apresentaram crescimento no ano de 2020 quando comparado com o ano de 2019. Diante dessa perspectiva, as indústrias de cosméticos têm se dedicado nos produtos capilares, desenvolvendo produtos que oferecem segurança, saúde e ecológicos, através do uso de matérias-primas naturais e técnicas inovadoras para o desenvolvimento de novas fórmulas. Portanto, o objetivo deste trabalho é avaliar a aceitação da máscara capilar em barra pela população adulta de Campinas e de seus municípios limítrofes, através da aplicação de questionário, e desenvolver uma fórmula de máscara capilar em barra. Mostrando todos os materiais que vamos utilizar, que são esses que mostram na imagem a seguir. Após isso, vamos adicionar os sólidos e os líquidos em beckers diferentes e colocar para aquecer. Após aquecer, vamos misturar todos em um becker só para que fique homogêneo e vamos transferir para um cano de PVC, no qual será o molde do nosso tarugo. Após esfriar, vamos retirá-los e assim teremos o tarugo sólido para colocarmos em alguma embalagem e assim poder ser utilizado. A máscara capilar apresentou aspecto satisfatório e não ocasionou irritação na pele. Também foi possível observar que a maioria dos entrevistados tem interesse por se tratar de uma inovação. Portanto, podemos dizer que concluímos os objetivos propostos. Tratamento de resíduo de sulfocrômica com álcool etílico 46%. Redução do cromo 6 para o cromo 3. Materiais utilizados: 10 ml de resíduo de sulfocrômica concentrado, 5 ml de álcool etílico 46%, 50 gramas de soda cáustica, um becker, uma proveta de 25 ml e uma bagueta. Em um becker, adicionar 10 ml de resíduo de sulfocrômica concentrado. Em seguida, adicionar aos poucos o álcool etílico 46%. Homogeneizar com o auxílio de uma bagueta, até obter uma coloração verde escuro. Adicionar aos poucos a soda cáustica, até obter a precipitação dos hidróxidos e pH 9,5. Aguardar alguns dias até o líquido secar. Quando o líquido estiver totalmente seco, levar para incineração. Os testes realizados confirmaram a redução do cromo hexavalente em cromo trivalente da solução de sulfocrômica. Portanto, a metodologia aplicada foi totalmente condizente ao que era esperado na realização dos testes. A quantidade de álcool e soda cáustica utilizados vai depender da concentração do resíduo utilizado para o tratamento.